Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Marita e a gente vai trabalhar hoje com os sextos anos. Na parte da matemática, a gente vai ver potenciação. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu tenho alguns recados. O primeiro recadinho para vocês é que essas aulas estarão disponíveis em 3 canais. Pelo aplicativo, estarão disponíveis pela internet via YouTube e também estarão disponíveis na televisão, nos canais que já foram divulgados. O segundo recadinho, e que não é muito um recadinho, é na verdade uma retomada do que a gente já viu nas outras aulas. Para a gente poder falar de potenciação, vou lembrar vocês sempre que potenciação é uma operação matemática, ok? E aí, ela não faz parte das 4 relações fundamentais, das 4 operações fundamentais. Quais são mesmo as 4 operações fundamentais? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Onde eu e a professora Fábia já estamos vindo, a gente já está explanando com vocês há um tempo, né? Então, adição é a nossa continha de mais, ou seja, eu vou adicionar. A subtração é a nossa continha de menos, né? A nossa multiplicação é a continha de vezes e a divisão que a gente conhece. Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre potenciação. E o que a gente vai falar sobre potenciação? Essa aula de hoje, prestem bastante atenção, ela vai estar dividida em 2 partes, tá bom? A aula de hoje a gente vai falar essa parte toda introdutória de potenciação e na aula de amanhã a gente vai retomar essa potenciação aprofundando, tá bom? Mas o que seria potenciação? Vamos começar a construir o nosso pensamento? Vamos lá. Eu vou lançar esse desafio para vocês, tá bom? Pensa nesse desafio. 1 mais 3, 1 mais 3 mais 5, 1 mais 3 mais 5 mais 7, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11 mais 13. Vão pensando qual seria o próximo, qual seria o próximo, qual seria o próximo resultado. Vão pensando aí. Observe os quadradinhos ali do lado, ó. Quando eu faço 1 mais 3, ou seja, eu preencho mais 3 quadradinhos. 1 mais 3 mais 5 quadradinhos. E assim segue esse padrão. Qual vai ser o padrão que existe nos resultados? Nos resultados. Então, vamos prestar atenção. Enquanto vocês estão pensando, eu vou trazer alguns resgates de conceitos aqui para vocês. Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 11, 13 são números primos? Não, professora, porque o 1 ele não é primo, certo? O 1 não é primo. Então, vamos lá, porque eu posso confundir, mas aqui se eu tivesse só o 3 mais 5, 3 mais 5 mais 7, ou seja, se eu tivesse só aqui, então aqui eu teria a soma dos números primos, mas como eu tenho 1, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque número primo, guardem aí, porque a gente vai usar isso mais pra frente, número primo são aqueles números que têm 2 divisores. Muito bem. Somaram? Conseguiram encontrar um padrão? Vamos lá. Se eu tivesse só o número 1 na primeira linha, não tinha ninguém para somar. Mas na segunda linha, se eu pegar 1 mais 3, quanto que dá 1 mais 3? 4. 1 mais 3 mais 5, 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11, 25. Mais 13, 36. Mais o quê? Quem seria o próximo? 49. Quem seria o próximo? 64. Observem aqui, ó, o que está acontecendo. Na primeira linha, eu formo que figura geométrica que é essa? Um quadrado. Ah, mas então eu posso pensar que é um quadrado de lado 1 por 1. Guardem aí. Na segunda linha aqui da soma, 1 mais 3 dá 4. Olha a relação aqui com o quadrado. 4, não é? Não é um quadrado que está sendo preenchido com 4 quadradinhos, né?
Então, eu tenho uma relação de um quadrado de 2 por 2. Olha lá, 2 por 2. E assim por diante. Olha o 9. O 9 é uma relação de um quadrado de 3 por 3. Então, esse é o raciocínio que eu vou montar nesse exercício. Ah, então se é 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Porque eu estou pensando o quê? 5 vezes 5, 4 vezes 4. E todos esses números aqui formam que figura geométrica? Quadrado. Ah, então quer dizer que a relação que existe nesse padrão é o número da linha do meu quadrado vezes o número da linha do quadrado. Ou seja, o lado do quadrado vezes o lado. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que eu tenho? A potenciação. Ah, então vamos pensar aqui. A matemática, ela usa algumas escritas para facilitar a vida da gente. Aonde a gente já viu que uma operação eu posso escrever usando a outra operação? Na adição, lembra? Se eu pego a adição, por exemplo, 5 mais 5 mais 5. Se eu pego 3 parcelas 5. Vamos lá, escreve no caderno de vocês, eu vou escrever aqui no quadro. Se eu falo assim, 5 mais 5 mais 5. Não é uma adição de parcelas iguais? Eu posso escrever essa adição de parcelas iguais numa multiplicação. Que eu estou falando que eu estou fazendo 3 vezes o número 5. A potenciação, ela tem uma relação com a multiplicação. Ah, então olha lá. Vamos voltar para o nosso slide. 1 vezes 1 dá 1. Quantos fatores 1 eu tenho? 2 fatores. Olha como é que eu posso escrever. O 1 embaixo e o 2 em cima. Já já a gente vai dar nomes para esses elementos. Na segunda linha, 2 vezes 2 dá 4. Então eu posso usar 2 embaixo e 2 em cima. Agora prestem bastante atenção. 3 vezes 3, 2 fatores 3. Então, 3 embaixo, 2 em cima. Lembra? Vamos voltar um slide. Esses valores formam o quê? Qual figura geométrica que está sendo formada ali, ó? São quadrados. Ah, prof, então eu posso dizer que eu tenho 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Então, quer dizer que quando eu tenho dois fatores iguais, eu falo número de linha vezes número de linha. Na verdade, eu estou fazendo número de linha elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado, ok? Guardem isso. Então, guardar essa informação? Pensando nessa informação, olhem esse exercício aí. Copiem e vamos tentar fazer enquanto a prof explica. Quantos quadradinhos há em cada figura, respectivamente? Vamos parar um pouquinho e pensar nessa palavra. Respectivamente, a matemática gosta muito de usar. A área de exatas gosta muito de usar essa palavra respectivamente. Significa o quê? Seguindo a ordem que é mostrada. Então, por exemplo, quantos quadradinhos tem na primeira figura? Quantos quadradinhos tem na segunda? Quantos quadradinhos tem na terceira figura? Vamos pensar? Bom, eu posso contar um por um? Posso, não tem problema nenhum. Posso pensar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Posso pensar isso. Mas, gente, isso é um quadrado pequeno. E se fosse um quadrado grande? Com muitos quadradinhos? Não ia dar trabalho? Por exemplo, esse aqui já não vai me dar um trabalho maior? Ah, então lembra lá da nossa operação lá de multiplicação? Numa organização retangular? Então, eu consigo aqui trabalhar o quê? Se eu tenho 3 quadradinhos na primeira linha e eu tenho 3 linhas, então quer dizer que eu tenho 3 vezes 3, que vai dar 9. Se eu tenho 5 quadradinhos na primeira linha, 5 quadradinhos na primeira linha, 5 na segunda, na terceira, e eu tenho 5 linhas, então quer dizer que vai fazer 5 vezes
5. Estão lembrando disso? E a letra C? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, a dica já tá dada, já deu 9 e 25. Eu já sei que vai ser a letra A. Mas quantos quadradinhos eu tenho na primeira linha da terceira imagem? 7. Com 7 linhas. 7 vezes 7, 49. Então a resposta certa é a letra A. Vamos ver? Olha lá. Então, estruturando o que a professora acabou de dizer, que a potenciação nada mais é do que a escrita de fatores iguais, né? Numa forma mais simplificada, se eu tenho 2 fatores 3, então eu tenho 3 ao quadrado. Aqui saiu errado, tá, gente? Aqui é 25, aqui é fator 5, 25, corrijam aí, tá? 5, 25. Então, olha lá. Mas o que importa pra gente? Se é 3 por 3, eu vou ter 3 ao quadrado. E 3 vezes 3, 9. Se é 5 por 5, eu vou ter 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Se eu tenho 7, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Tudo bem, gente? Corrigiram aí no caderno de vocês? Olha, o prof fez errado aqui na hora da... Presta bastante atenção, tá? Na hora ali, pôs 16, mas é 25. Por que é 25? Porque são 5 por 5. Mas aproveitando o erro da prof, vamos pensar. E para ser 16? Quantos quadradinhos seriam? Vamos pensar. Para ser esse 16 aqui. Para continuar aqui com 16. Seria o quê? 4 por 4. Então, eu teria que tirar uma linha e uma coluna. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Com 4 vai dar 16. Certo? Ah, prof, então quer dizer que 4 ao quadrado é 16? Isso mesmo. Assim como 5 vezes 5 é 25. Então, a resposta certa é a letra A. 9, 25 e 49. E agora? Agora a gente saiu da figura plana e foi para o nosso mundo espacial. Ah, peraí. Por que é espacial? Porque eu tenho 3 medidas, 3 dimensões. Eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho uma altura. Pensa numa caixa, né? Ou num cubo, ou num dado. Eu tenho o quê? Comprimento, largura e altura. Como a gente está falando de cubo, qual é a característica do cubo? Todas as medidas são as mesmas, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 5 quadradinhos, né? 5 cubinhos. 5 cubinhos e 5 cubinhos. E aí, como é que vai ficar, então, para eu contar todos os cubinhos? Lembra do exercício anterior que eu falei, eu posso contar um por um? Posso, não tem problema nenhum. Mas pense, gente, que trabalheira que vai dar aqui, ó. Para eu contar um por um. Então, vamos pensar que a matemática, ela vem para facilitar a nossa vida. Então, vamos pensar aqui. Como é que eu posso pensar matematicamente, ou seja, como é que eu posso trazer para mim uma operação matemática que me ajude nisso? Prof, eu já sei que se eu olhar só o que está aqui embaixo, 5 vezes 5 dá 25. Lembra do exercício anterior? 5 vezes 5 dá 25. Mas quantos 25 estão agrupados aqui? Eu tenho 25, 25, 25, 25 e 25. Eu tenho 5 vezes o 25 agrupado aqui. Ah, então quer dizer que 5 vezes o 25 vai dar quanto? Façam aí rapidinho. A gente já vai olhar e estruturar isso. Na letra B, a imagem B, né? A segunda figura. E aí, o que vocês acham? Vai dar trabalho se eu for contar cubinho por cubinho, né? Como é que eu posso resolver ali para eu achar matematicamente quantos cubos tem? E a terceira imagem, como é que eu posso também? Respectivamente, lembrando, respectivamente a primeira, segunda e terceira. Eu tenho que seguir essa ordem. Copiaram? Fizeram os cálculos aí de vocês? Muito bem. Ai, professora, mas eu vou copiar no caderno.
Eu vou copiar cubinho por cubinho? Não, gente, é só desenhar assim rapidinho, ó. Vou ensinar vocês a desenhar um cubo no caderno de vocês. Faz 2 quadradinhos, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. E aqui eu posso pôr pontilhado. Pronto, tá feito o cubinho. Daí vocês põem aqui, ó, nesse caso, 5, 5 e 5. Tá desenhado o cubo, tá bom? Ai, que ufa, não achei que eu ia ter que fazer cubinho por cubinho, daí ia gastar a aula toda, né? Não, não precisa, gente. Façam aí. Muito bem, deu tempo, fizeram, calcularam, pensaram. Qual operação matemática que eu posso pensar? Vamos lá. Pro primeiro, 5 vezes 5 não dá 25? Dá 25. Então quer dizer que esses dois aqui dá o meu 25 da base, né? Que tá aqui na base, ó, que tá aqui embaixo. E esse 5 é o 5 da altura, porque ficou 25 mais 25 mais 25 mais 25. Então eu tenho aqui 25 vezes 25, 125. Ai, professora, mas eu não entendi. Como é que 25 vezes 5 dá 125? Cálculo mental. O 25 a gente pode decompor em 20 mais 5. 20 vezes 5, 100. 5 vezes 5, 25, não é? Então, 5 vezes 25 vai dar 125. Ah, mas que imagem que é essa? Isso aqui é uma figura de um cubo. Não usei 3 fatores 5? Usei. Então, quer dizer que 5 ao cubo é 125. E a segunda imagem? Quantos cubinhos tinha aqui? 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. Ah, então eu tenho um cubo de 9 por 9 por 9. Ó. 9 por 9 por 9. Que vai dar 729. 9 vezes 9 é 81. Vezes 9, 729. Então eu tenho 9 ao cubo, 729. E a terceira imagem? Se eu contar os quadradinhos da base, 7. Então, 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que dá o 343. Compreenderam isso? Tudo bem? Tá bem tranquilinho? Ah, professor, então quer dizer que... Vamos pensar. Eu tenho um número embaixo, eu tenho um número em cima, que essa relação entre eles vai dar um resultado, certo? Ah, professora, mas é só eu multiplicar o de baixo pelo de cima? Não, isso é muito importante, é uma coisa que tem muitos alunos que erram isso. A relação que é estabelecida entre o número de baixo, que é chamado de base, com a relação do número de cima, que é chamado de expoente, é que um indica quantas vezes a base vai ser repetida. E não é só eu fazer 5 vezes 3. Porque olha aqui, ó, se eu fizer 5 vezes 3 vai dar 15, não 125. Tá bom? Guardaram isso? Vamos lá. Como é que vocês resolveriam isso? Bom, eu já sei... que a prof já falou e eu já fiz os exercícios, que o número de cima, ele indica o quê? Quantas vezes eu vou repetir o número de baixo. Mas eu vou repetir aonde? Em qual operação matemática? Na multiplicação, porque lembra? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Ah, então esse 7 aqui vai ser o meu fator... E esse 2 aqui vai ser quantas vezes vou repetir o fator. Certo? Então façam aí, bem rapidinho no caderno de vocês. Como é que eu resolveria 7 ao quadrado? Como é que eu resolveria 10 ao quadrado? 30 ao quadrado? 40 ao quadrado e 15 ao quadrado. Como é que vocês fariam? Vamos lá? Vou dar um tempinho, tá bom? Lembrando, enquanto a prof fala, vocês vão fazendo. Fator, termos da multiplicação, certo? Então, se o fator 7 vai aparecer 2 vezes,
Então, eu vou fazer 2 vezes 7? Não, eu vou fazer 7 vezes 7. Quanto que dá 7 vezes 7? 49. Ficou fácil, né? Bem facinho aqui a letra A. Todo mundo chegou no 49? 49. Quanto que ficaria 10 ao quadrado? Opa, 10 é o meu fator. O 2 é quantas vezes esse fator vai ser repetido. Então, vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. Todo mundo chegou no resultado 100? Vamos parar um pouquinho aqui no 10 e eu já vou pensar uma coisinha. Esse número aqui, não é quantas vezes vou repetir o fator? Lembra lá da aula 4? Na aula 4 eu falava o quê? Que vezes 10, vezes 100, vezes 1000, é só eu fazer uma conta normal sem considerar os zeros e depois colocar a quantidade de zeros? Ah, olha lá, 10 ao quadrado, se eu vou repetir 2 vezes, eu tenho 2 zeros. Guarda isso daí, que a gente vai usar isso daí mais pra frente, tá bom? E o 30 ao quadrado, quanto que ficaria? Opa, 30 vezes 30, né? Porque eu vou repetir 2 vezes. Ah, lembra? 3 vezes 3, 9. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Ai, professora, é muito rápido, eu não consigo pensar assim. Não tem problema, faz a continha, monta a continha aí do lado. 30 vezes 30, tudo bem? 40 ao quadrado. Quanto que ficaria o 40 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. Com mais 2 zeros, 1.600. E o 15 vezes 15? E o 15 ao quadrado? 15 vezes 15. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá, verifiquem a resposta de vocês aí, ó. Tudo bem? Letra A, 7 ao quadrado, 49, 10 ao quadrado, 100, 30 ao quadrado. Vamos acostumando com a linguagem que a prof está usando. 30 ao quadrado, 900, 40 ao quadrado, 1.600 e 15 ao quadrado, 225. Ok? Lembrando, por que é A ao quadrado? Porque eu consigo formar quadrados. Ah, então quer dizer que aqui eu consigo formar um quadrado de 7 por 7. E guardem muito essa informação, porque isso aí vai ser muito importante lá na frente. 10 ao quadrado, eu consigo formar um quadrado de 10 por 10. 30 ao quadrado, consigo formar um quadrado de 30 por 30. 40 ao quadrado, 40 por 40. 15 ao quadrado, 15 por 15. Tudo bem? Muito bem. Vamos seguir então. Agora vocês já estão começando a ficar craque em qual operação matemática que a gente está aprendendo? Potenciação. E aqui, como é que eu resolveria isso? Vamos lá, copiem a tabela aí no caderno de vocês e tentem fazer. Vou dar um tempinho aí para vocês. Olha a primeira coluna. Os fatores vão ser quem? Vai ser o 3, vai ser o 4, vai ser o 5? Esses vão ser os fatores? Não, o fator é o número que vai embaixo, lembra? Então aqui tudo eu vou ter fator 2. Se é ao cubo, eu vou fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Se é a quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se é a quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, ó, na terceira coluna, quem vai ser o meu fator? 3. Na quinta coluna, 4 e assim por diante, tá bom? Faça um cálculo rapidinho aí. Copie a tabela, vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês fazerem e para vocês pensarem. E aí, pessoal? Como é que tá sendo aí as continhas? Como é que vai ser? Vamos pensar? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E aqui, vou fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, peraí. Então, eu vou pegar aqui a caneta vermelha para me ajudar aqui uma coisa. Aqui eu já sei que deu 8. Estão enxergando o 8 aí? Acho que tá dando para enxergar. 3 fatores 2 dá 8, certo? Então, quer dizer que esses 3 aqui, eu já sei que dá
8. 8 vezes 2 vai dar quanto? 16. Ah, professora, então nessa tabela fica muito fácil de eu resolver. Eu penso na primeira e depois os outros é só eu fazer a multiplicação de mais um fator. Isso mesmo. Foi posto proposital. Então quer dizer que aqui no 2 elevado à quinta potência, é só eu fazer o quê? 16 vezes 2, que vai dar 32. Tudo bem? E aqui? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Ah, então aqui é só fazer o quê? 27 vezes... Qual é o fator? Olha, a prof já ia errar. O fator que eu estou repetindo é o 3. 27 vezes 3, 81. 64 vezes 4. E o próximo é só fazer o resultado daqui vezes 4. Tudo bem? Estão fazendo aí? Estão encontrando os resultados? Façam o do 5, façam o do 6. Vamos lá para a gente verificar as respostas então. Então vamos lá. Olha lá as respostas, ó. Se não deu tempo de vocês fazerem todas as operações, anotem as respostas e tentem resolver depois, tá bom? Tentem fazer igual a prof foi explicando, para poder ver se vocês chegam nessas respostas. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos trazer a potenciação para os problemas, certo? Porque lembra que eu falei? A matemática ela não é desconexa do nosso dia a dia. No nosso dia a dia acontecem problemas que a gente lança a mão da matemática para poder resolver. Esse exercício tá lá na página do livro de vocês, mas não precisa preocupar. Ah, professora, eu não tenho livro. Não tem problema, é só copiar. A prof trouxe aqui e expôs aqui no slide para vocês. Então, vão copiando enquanto a professora lê aqui o problema. O prédio onde Jacira mora tem 4 andares, ok? Em cada andar tem 4 apartamentos. Então vamos pensar na situação. No primeiro andar, então ela tem 4 andares. Então tem o primeiro andar, o segundo andar, terceiro andar e o quarto andar. Em cada andar tem 4 apartamentos. Então aqui eu tenho 4 apartamentos. No segundo andar eu tenho mais 4. No terceiro andar eu tenho mais 4. No quarto andar eu tenho mais 4. Visualizaram isso aí? Então cheguei lá, apertei o elevador para o primeiro andar, abri a porta e vi que tem 4 apartamentos. No segundo andar mesma coisa, no terceiro mesma coisa, no quarto mesma coisa. Mas o que acontece? Cada apartamento tem 4 vagas na garagem. Cada apartamento tem 4 vagas na garagem. Como que eu posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Se eu chegar lá na garagem e contar vaga por vaga, eu vou contar um total de quantas vagas? Bem importante isso. Então, como é que eu posso resolver? Vamos lá. Vão copiando, vão resolvendo. Para quem está no aplicativo, responde aí o nosso quiz. Para quem está fazendo as atividades no caderno, copia aí para a gente poder fazer a continha. O que eu posso usar de operação matemática para resolver isso daqui? Bom, 4 andares, 4 apartamentos por andar, 4 vagas. Opa, 4, 4 e 4. E a gente tá trabalhando o quê? Potenciação, já tá me dando uma dica, né? Ah, então, vamos lá. Pensaram? Vai ser 16 vagas? Vai ser 64 vagas? Vão ser 12 vagas? Vão ser 8? O que vocês acham? Vamos pensar, ó, igual a prof falou, ó. Primeiro andar, 4 apartamentos. Cada apartamento, 4 vagas. Ah, então, professor, eu posso pensar assim. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, no primeiro andar, eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu vou ter quanto? Eu vou ter 16. Então, em cada andar, eu vou ter 16 vagas.
16 mais 16 mais 16 mais 16. Ai, professora, mas vai dar muito trabalho isso, muito trabalho. Então, vamos pensar o quê? Um andar, eu tenho 4 apartamentos e 4 vagas. 4 vezes 4, 16. Só que esse 16 vai ser repetido quantas vezes? 4. Então, eu tenho 4 andares com 4 apartamentos com 4 vagas. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a resposta é a letra... Qual que é a letra? Vamos voltar aqui. Letra B. Muito bem. Vamos organizar nosso pensamento. Qual é o desafio aqui, ó? 4, eu não sei que é 2 vezes 2. Então, esse 4 vira esse 2 vezes 2. Esse 4 vira esse 2 vezes 2. E esse 4 vira esse 2 vezes 2. Então, quer dizer, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 64 também pode ser número. Lá na matemática, eu posso escrever com potências diferentes. Não, porque a potência é o 64. Eu posso escrever o quê? Com elementos diferentes. Mas quem são esses elementos? Olha lá. Base, expoente e a potência. Potência é o resultado, tá? É o resultado do quê? Da base repetida tantas vezes quanto for o expoente. Então, vamos estruturar nosso pensamento aqui. Vamos organizar aqui a potenciação. Olha lá, o exemplo, 2 ao cubo. Esse ao cubo é o meu expoente. O expoente 3. O que o expoente 3 faz? Determina a quantidade de vezes que o fator vai ser repetido. Então, vai ser repetido 3 vezes. O que é a base? São os fatores que serão repetidos. E o que é a potência? É o resultado. Então, copiem aí esse esqueminha no caderno de vocês que fica bem explicadinho para a gente poder entender a parte da potenciação. Tudo bem? Gente, muito, muito, muito importante. Vocês não podem esquecer que 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 3. Ó, 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 3, ó, isso é diferente. Porque 2 ao cubo vai dar quanto? 8. E 2 vezes 3? 6. E 8 é diferente de 6. Tudo bem? Por favor, gente, guardem isso na cabecinha de vocês, porque isso daqui é uma coisa que os alunos erram demais. Tá bom? Copiaram? Deu tempo de copiar? Vamos lá. Muito bem. Como é que eu leio uma potenciação? A gente já aprendeu, né? A gente já viu na aula de hoje que quando o expoente for 2, eu vou ler ao quadrado. Quando o expoente for 3, eu vou ler ao cubo. Lembra lá dos primeiros slides? Um quadrado formado, um cubo formado, lembram disso? Muito bem. E quando for outros valores? A quarta, a quinta, certo? Então, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Ou eu posso dizer assim, ó, 2 elevado ao expoente 4. Também não tá errado, tá bom? Vamos lá. Uma problematização. Olhem lá. Um fazendeiro armazena laranjas de sua fazenda para vender em caixas que lembram cubo. Então, são caixas que lembram cubo. Cada caixa contém 5 laranjas no comprimento, 5 laranjas na largura e 5 laranjas na altura. Desenhei aqui as laranjinhas para vocês. Essas aqui ficaram menorzinhas para vocês observarem que eu peguei ali a informação do exercício ali para vocês verem que era 5. Então, muito bem. Quantas laranjas podem ser armazenadas em 5 caixas? Opa! O que a gente vai pensar primeiro? Bom, primeiro eu tenho que saber quantas laranjas cabem em uma caixa. Para eu saber quantas laranjas cabem em uma caixa, eu tenho que lembrar lá do exercício dos cubos. Lembra dos cubinhos lá no início da nossa aula?
Então, eu já sei. Ah, professora, fica fácil. Eu já sei que eu vou usar 5 vezes 5 vezes 5. 3 fatores, 5. Mas, além disso, isso é o que cabe em uma caixa. Então, copiando enquanto a prof está falando, isso é o que cabe em uma caixa. Quantas caixas dessas aqui vão ser? Vão ser 5 caixas. Ah, então qual potenciação que a gente vai usar para poder resolver esse problema? Vamos lá? Estão fazendo aí as continhas? Olha lá. Para uma caixa, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Se eu quero 5 caixas, então vai ser 125 vezes 5. Mas se aqui eu tinha 5 ao cubo, olha lá, 5 ao cubo, se eu pôr mais um fator 5, eu vou estar transformando em 5 à quarta, que vai ficar 625 laranjas. Tudo bem, pessoal? E agora, vamos praticar. O que vai acontecer aqui? Vamos lá, copiem aí bem rapidinho no caderno de vocês e tentem resolver. Como é que eu posso calcular 2 à quinta, 3 à sétima, 1 à décima? Décima, professora, então quer dizer que eu vou fazer 10 vezes o número 1. Não é 10 vezes o número 1. O que a gente vai fazer? 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, a gente vai repetir o fator 1 10 vezes. 1 vezes 1 elevado a 50, 0 elevado a 100, 10 elevado a 6. Como é que eu vou resolver esses aí, gente? Como é que vocês acham que ficam? Vamos lá? Recordando. O 2 aqui na letra A é a minha base. O 5 é o meu expoente. Qual a relação que um tem com o outro? O expoente fala para mim quantos fatores 2 eu vou ter. Então, se são 5, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha lá, o fator 2 vai ser repetido 5 vezes. E aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o fator 7 vai ser repetido, o fator 3 vai ser repetido 7 vezes. E aqui? 1 vezes 1 vezes 1 vezes... E aí, gente? Vou repetir o fator 1 10 vezes. Certo? E 1 a 50? Ai, professora, eu vou ter que fazer 1 vezes 1 vezes 1. Vou colocar 50 números 1 ali? Não, a gente pode usar o quê? Que 1 vezes continua, põe 1 no último número, dizendo que aqui eu tenho 50 vezes. Tudo bem? Vamos lá, vamos pensar. Estão pensando, estão calculando, enquanto a prof veio explicando aqui? Então, vamos nessa. Vamos continuar. Então, olha lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Beleza? 3 vezes 3 e assim por diante vai dar 2.187. Agora o 1. 1 elevado a 10 dá sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, infinitamente 1 vai dar 1. Ah, então beleza, 1 a 50 dá 1. Mesma coisa para o 0. 0 vezes 0 vezes 0, 0. E o 10 elevado à sexta? Lembra lá da aula 4? 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. É só a gente ir acrescentando os zeros. E eu já falei hoje para vocês prestarem atenção. Então, se eu tenho 10 elevado à sexta, vão aparecer quantos zeros aqui? 6 zeros. Porque, ó, são 6 fatores. 6 fatores 10. Tudo bem? Muito bem. Aposto que vocês acertaram aí no caderno de vocês e nos exercícios que foram passados. Vamos lá. E agora? Quem é maior? Se eu for no pensamento errado, que eu sempre digo para vocês
que eu disse o tempo todo aqui na aula para vocês tomarem cuidado, se eu fizer 5 vezes 2, 2 vezes 5 é igual. Mas eles são iguais? Não, porque eu tenho o quê? Fator 5, que vai ser repetido 2 vezes, ou seja, 5 vezes 5. Fator 2, que vai ser repetido 5 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Copiem rapidinho aí e façam um cálculo bem rapidinho para vocês verem. Quem que é maior, quem que é menor. Vamos lá? Muito bem. 5 vezes 5, 25. Né? Então, 5 ao quadrado é 25, 5 à quinta, 32. Quem é maior? 2 à quinta. Vou passar rapidinho aqui, então. Maior é o 2 à quinta. 7 à quarta, 2.401. 10 ao cubo, 1.000. Quem é maior? 7 à quarta. 4 ao cubo, 64. 2 à nona, 512. Quem é maior? 512. Então, 2 à nona. 1 elevado à décima, 1. E 10 elevado a 1, 10. Então, quem é maior? 10 elevado a 1. Então, resumindo, todo mundo acertou aí? Pensaram todo mundo conseguiu acertar? Muito bem. E aqui, como é que ficaria aqui, ó? Vou deixar esse exercício aqui como desafio para vocês, tá bom? Pense que eu tenho 4 vezes o 10 à sétima. Vão copiando aí para poder fazer como tarefa. 9 vezes o 10 à quinta. 10 à sexta. 2 vezes o 10 ao cubo. Como é que ficaria esse exercício aí? Copiaram? Muito bem. Então, essa é a tarefinha para a próxima aula que a gente vai continuar. Lembra com o assunto de potenciação, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa. Beijo e até amanhã.